como servo de Deus no seu dia a dia, existe. Às vezes os fariseus, eles se preocupavam mais com as normas do que propriamente com as suas vidas do seu cotidiano. E Nicodemos, ele era fariseu, zeloso, cuidadoso, ficava ali cumprindo os rituais, e evidentemente o texto não diz, mas ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar daquilo que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo naquele período em Jerusalém, nas regiões, nas cidades circunvizinhas. Nicodemos, ele fica sabendo das coisas que estavam acontecendo, e aí ele resolve falar com Jesus. O que é interessante às vezes, irmãos, é que quando a gente está muito preocupado com o ritual, a gente se esquece do espiritual. Entenda bem, Nicodemos, ele resolve falar com Jesus, e por ser uma pessoa que tinha satisfação a dar à sociedade, porque ele era um sacerdote, ele era um homem que era ligado a um determinado grupo, ele, apesar de ser tocado pelo Espírito para falar com Jesus, ele não entende que quem está tocando no coração dele era o Espírito de Deus. Por que ele não entende? Porque Nicodemos, ele vai ficar constrangido de falar com Jesus, e para não ser visto pelas pessoas, Nicodemos, ele vai de noite, ele tenta se esconder das pessoas. Olha, é interessante que o Espírito de Deus estava falando no coração de Nicodemos, e ele não conseguiu entender isso. Ele não conseguiu entender que muito maior do que a norma, muito maior do que a lei, muito maior do que a tradição, havia algo que estava pulsando dentro do coração dele. Sabe quando aquele crente, desculpa falar, está mais preocupado que como é que é os 10% do dízimo? Estou dando um exemplo aqui, e o Espírito Santo está tocando no coração dele, e ele está fazendo cálculo, um númerozinho. Peraí, eu recebi R$1, é 10 centavos. Ele está mais preocupado com a norma do que com aquilo que o Espírito Santo está tocando dentro do seu coração. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É necessário. Não existe uma vida cristã sem que a gente ouça e esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que não está sensível à voz do Espírito Santo de Deus está muito mais inclinado para a carne, para o costume, do que propriamente daquilo que Deus quer da sua própria vida, irmão. O que o Senhor quer de você? E Nicodemos, ele sai de madrugada, sai à noite, perdão, a Bíblia não fala madrugada, sai à noite, e vai praticamente escondido, e quando ele chega para falar com Jesus, na verdade, ele já tinha a resposta dentro do coração dele. Sabe quando a gente quer buscar de Deus uma resposta, uma revelação, uma laçúbia, que alguém rode de salto mortal para falar aquilo que o Espírito Santo já tem falado dentro do teu coração? Aí a gente fica, não, eu vou esperar Deus falar, Deus revelar, e o Espírito Santo já está pulsando. Eu já falei com você. Quando ele chega para falar com Jesus, ele já fala.
já chama Jesus de mestre, já reconhece que Jesus estava acima dele. Mestre é aquele que ensina. Jesus, para a sociedade daquele tempo, ele era só um carpinteiro, irmão, um filho de um carpinteiro. Jesus não era de linhagem sacerdotal, Jesus não tinha vindo do templo, Jesus não tinha vestes maravilhosas, Jesus não tirava onda com nada, não estava em grandes cavalos, não estava em grandes rodas. Jesus era alguém que veio do nada. E quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele já chama Jesus de mestre, já reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. Uma vez eu vivi uma experiência que foi bastante interessante. Já falei isso aqui. Eu tinha um conhecido, quando eu estudava, o nome dele era Ricardo. E a gente no cotidiano brincava na escola, estudava lá no Meia, eu estava fazendo faculdade. E aí, um dia eu gostava muito de andar com um amigo que era pastor, o nome dele era José Vieira. E esse pastor, ele era um cara que era uma bênção, mas costumava ficar com um comportamento normal, saudava a todos, brincava com todos, dentro da brincadeira leve. Até que um dia eu chamei esse amigo de pastor na frente do Ricardo. Aí o Ricardo tomou um susto. Ele falou assim: "Mas você é pastor?" Aí o irmão: "Não, sou sim. Ele falou assim: "Puxa, eu não sei nem como é que eu vou falar com você agora. Eu não sei como é que eu te saúdo, como é que eu te falo contigo. Eu nem sei como é que eu vou me comportar. Eu brinquei com você, cara. Meu Deus, assim, que ele não era crente." Mas a verdade é que aquele sentimento que estava dentro do coração de Ricardo já era o Espírito Santo de Deus falando ao coração dele das coisas do Senhor. Não era uma reverência que ele tinha pelo pastor José, não era o Espírito Santo de Deus que já estava falando com o Ricardo, convencendo o Ricardo do pecado, do juízo e da justiça. Porque é o Espírito que fala no nosso interior. É o Espírito. Se você veio aqui impulsionado, você pode ter certeza que quem falou ao teu coração para você vir aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém pode vir até o Senhor se não for trazido pelo Pai. E ninguém pode vir a Deus se não for trazido pelo Senhor. E se você está aqui hoje, você pode ter certeza, porque houve uma ordem celestial a teu respeito para te trazer até aqui para você glorificar o nome dele. Uma coisa é certa: o diabo não queria você aqui. Como você vê, eu não sei. Você está gambrilhado, triste, abatido, cansado, amargurado, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você veio aqui hoje, é porque o Espírito Santo te trouxe, aleluia, para você ouvir essa mensagem, aleluia, para você ser mais sensível à voz do Espírito Santo que está falando dentro do teu coração. Glória a Deus, aleluia. E Nicodemos vai falar com Jesus. A primeira coisa que ele fala é: mestre, já reconhecendo o ministério de Jesus. E depois, naquele diálogo, ele já fala: bem sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele.
Ou seja, ele estava ciente de que tudo aquilo que estava acontecendo era uma obra de Deus. Sabe quando a gente já sente dentro do nosso coração? Eu gosto muito, irmão, de falar sobre essas questões do Espírito, porque eu já vivi muitas experiências nesse sentido, e que onde a norma dizia de uma forma, o Espírito estava pulsando para a gente, sei lá, fazer bem diferente. Eu tenho diversos testemunhos para contar sobre coisas que a gente sente dentro do teu coração e que a gente fica resistindo, porque o nosso eu fica falando mais alto do que o Espírito Santo dentro do coração. É como se o Espírito Santo estivesse falando com a gente e a gente quer gritar ali, quer abafar a voz do Espírito Santo, porque a gente não quer se enquadrar naquilo que ele está falando. E às vezes a gente foge, tenta sair pela tangente, vai falar com Jesus escondido, vai falar com Jesus escondido, não vou falar escondido, mas sabe, às vezes o crente pega a Bíblia, esconde a Bíblia para não parecer que é crente, está no meio do trabalho e não quer parecer que é crente, finge que não é crente, não é crente, quer se esconder para falar com Jesus, às vezes se esconder de Jesus, quando Jesus está pulsando dentro do teu coração, falando para você, não adianta você se esconder, porque tu é meu, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu é meu. Quando Pedro tentou fugir, irmão, quando Pedro tentou fugir, já estão andando com Cristo, Jesus já sendo crucificado, e Pedro tenta fugir, e quando ele fala, ele fica com mal, aí fala para ele assim, olha, você estava com ele? Você estava com ele? Não estava não. Ah, você está, e você? Chega outro, perdoa mais um pouquinho, você estava com ele? Não estava não. E aí quando ele chega de novo, a tua fala te condena. O teu jeito já é de crente, aleluia. Você já brilha, o Espírito Santo brilha no teu coração, na tua vida. Não adianta você querer fugir daquilo que o Senhor já te chamou, já te capacitou, já colocou o teu nome escrito no livro da vida, já te abraçou. Não adianta você querer fugir, porque Deus já falou dentro do teu coração. Já falou. Aí Nicodemos vai falar com Jesus, o Espírito já estava falando no coração dele, mas ele resistindo. E aí o Senhor fala para ele, olha, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Eu creio que Nicodemos ficou meio sem entender. Nasce de novo? Nasce de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Não é para poder ter conquistas aqui não, tá? Olha, não é para poder você receber uma casa nova, carro novo. Não. É entrar no reino de Deus. Sabe o que é isso? É ser salvo. Não é você receber até uma cura aqui, não é, porque a Bíblia vai fazer, o Senhor falou em diversas passagens, pessoas que foram curadas e seguiram. O exemplo clássico dos leprosos, eram 10 leprosos. Aí a Bíblia fala que somente um voltou para agradecer. Ser curado, porta aberta, vitória, isso não garante a salvação.
sinais que Deus faz, não garante a salvação. Sabe o que garante a salvação? Arrependimento e nascer da água e do Espírito. Quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, a gente nasce da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Porque também tem gente que às vezes não se arrepende e nasce ali, faz o batismo e volta a mesma coisa. Não adiantou. Não adiantou. Como não adiantou? Porque se dentro do coração não pulsa a nova criatura, a velha criatura ainda está presente. É por isso que é necessário nascer da água e do Espírito. Do Espírito para uma nova vida em Cristo. E tudo se fez novo. E o que é interessante, irmãos, agora vai uma coisa interessante aqui para nós. Quando tudo se fez novo, é tudo mesmo. Não somente você nasce de novo para o reino de Deus, fica para trás o velho homem que praticou inúmeras coisas, mas também aquele velho homem com quem pessoas praticaram algo contra o velho homem, aquilo também tem que ser deixado para trás. Você consegue entender? Nasce literalmente um novo homem para uma nova vida, para a glória do nome do Senhor, que tem os seus pecados perdoados, jogados no mar do esquecimento, mas esse novo homem tem que de fato também jogar fora tudo aquilo que ficou para trás, tudo o que fizeram contra ele. Nicodemos, ele não entendia essa questão, porque Nicodemos ele estava preso à lei. Por mais que o Espírito Santo estivesse falando no coração dele, que ele estava diante de uma grande oportunidade, que ali que ele estava diante do Filho de Deus, ele abafa aquilo que já estava dentro dele pulsando, para não ter que ouvir verdadeiramente e mudar. Irmão, tem muito crente que abafa o Espírito Santo. Como assim? Tem muito crente que é tocado para mudar de atitude e não muda. Tem muito crente que o Espírito Santo está querendo fazer uma mudança maravilhosa na vida dele, mas ele resiste ao Espírito Santo. Como se resiste ao Espírito Santo? Resistindo. Eu gosto de falar das minhas experiências. Não adianta, eu gosto de falar do que eu vivi. Eu já vivi, vou te contar um pouco do que é resistir